No nosso último vídeo, nós fizemos uma distinção entre ser e conhecer, primeiro. Depois, dentro do ser, a gente tentou dividir o conhecimento humano, o pensamento humano, em dois outros campos, na ontologia e na deontologia. Esses dois campos, eles são nitidamente marcados. A ontologia é o que cuida, é o que trata do ser, enquanto a deontologia trata do dever ser. Nesse vídeo, vamos tentar bater um papo sobre a diferença entre o ser e o dever, entre o ser e o dever ser. A gente ouve muitas vezes, muita gente, dizendo que nada é como deveria. As coisas não são como deveriam, nada é como deve. E é natural e lógico que seja assim. Não se espante. As coisas só devem ser de uma determinada forma porque elas não são. Veja, vamos pegar alguns exemplos bobos. Qualquer norma, qualquer regra está inserida no campo do dever ser. Qualquer norma é proveniente, é um dever, está no campo do dever ser. Uma norma é um comando que diz como as coisas devem ser. Então, se a gente pensar, por exemplo, na lei das 12 tábuas, nos 10 mandamentos, os comandos de não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, eles existem porque essas condutas existem e fazem parte dos desejos humanos. Eu só preciso proibir o assassinato, proibir o roubo, porque tem gente que rouba, tem gente que assassina, e eventualmente a gente tem o desejo de fazer isso. Da mesma forma, se a gente pensar no direito penal cotidiano, veja, o nosso Código Penal pune o assassinato com a prisão de tantos a tantos anos. Ora, o Código Penal só precisa punir a prisão porque essa é uma conduta que a gente, em geral, é propenso a cometer. A gente, que eu digo, o ser humano. O ser humano, em geral, é propenso a cometer esse tipo de conduta. Se ninguém fosse capaz de assassinar, se não houvesse assassinato na nossa sociedade, se o ser da nossa sociedade fosse o valor supremo da vida e a gente não assassinasse ninguém, uma norma proibindo o assassinato seria ociosa. Então a norma que proíbe o assassinato, o dever ser que proíbe o assassinato, ele só existe porque no campo do ser pessoas são assassinadas. Por isso as coisas nunca são como elas devem ser. Porque se elas forem como elas devem ser, elas não precisam mais dever ser daquele jeito. Vamos pegar uns outros exemplos que a coisa fica mais fácil. Até 2002, o Código Civil em vigor era o Código Civil promulgado em 1916. Nesse Código Civil se dizia, por exemplo, que o marido que descobrisse, na noite de núpcias, que a sua esposa não era mais virgem, podia pedir anulação do casamento em até 10 dias. Veja, esse dispositivo legal esteve em vigor até o ano de 2002. Por que esse dispositivo não está mais lá? Porque todas as mulheres casam-se virgens? Não. Porque isso deixou de ser um valor, deixou de ser uma conduta desejada pela sociedade. Deixou de ser importante se a mulher casa virgem ou não casa virgem. Porque deixou de ser importante, pelo menos para a grande maioria da sociedade, isso saiu do nosso corpo jurídico. Deixou de ser um dever ser. Não há mais o dever ser jurídico de casar virgem sob a consequência, sob a pena da anulação do casamento. Então as coisas hoje são como devem ser. Elas são como devem ser. Eu não tenho mais essa proibição. Quando eu tinha essa proibição, essa sanção no Código Civil, a gente tinha um ser que era de um jeito, a maioria das mulheres não se casava virgem, e você tinha o dever ser que era no sentido oposto. Como isso deixou de ser um valor na nossa sociedade, essa norma foi retirada do Código Civil. Veja, todo dever ser, toda norma, importa na expressão e na formação de um valor positivo ou negativo sobre determinada conduta. Aquilo que deve ser feito é positivamente valorizado e aquilo que não deve ser feito é negativamente valorizado. Todo dever ser, toda norma que expressa um dever ser, implica em um juízo de valor. A nossa sociedade proíbe o homicídio porque ela acha um desvalor que se matem uns aos outros. Proíbe o roubo porque ela acha a propriedade um valor e um desvalor
o furto, a subtração da propriedade alheia. Mas veja, o dever ser deixa de ser um dever ser quando a sociedade muda de valor ou quando as coisas são como deveriam. Eu não preciso ter nenhuma norma que obrigue as pessoas a comerem. Preciso. É obrigado a comer uma vez por dia. Tem jeito. Eu não posso ter uma norma que impeça as pessoas de irem ao banheiro. É um adágio jurídico velho. Eu não posso proibir o necessário nem obrigar o impossível. Por isso que as coisas nunca são como deveriam. Porque se elas devem ser de uma determinada forma, é porque elas não são daquela forma. Nós não precisamos nos espantar. Existem homicídios na nossa sociedade e a gente tem uma lei dizendo que não se pode praticar homicídio. Se tem a lei dizendo que não se pode praticar homicídio, isso é um sinal, é um sintoma de que homicídios são praticados. Certo? No nosso próximo vídeo, nós vamos abordar o problema central dessas nossas conversas, que é a teoria do conhecimento. Vamos começar construindo um conceito de conhecimento. Meu nome é Rodrigo Reis Ribeiro Bastos. Esses são os vídeos a respeito da teoria e filosofia do conhecimento da Escola Livre de Direito e Filosofia.